Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo do dia 27 de maio de 2021, quinta-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de hoje, mas já venho aqui logo no início do vídeo te pedir para você deixar o seu like, compartilhar para outras pessoas e se inscrever no canal, pois só assim o YouTube começa a recomendar o nosso canal e os vídeos do nosso canal. Vamos começar já com o número da Covid. O Brasil registrou hoje 2.130 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 456.753 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.766, a menor desde o dia 12 de março, quando estava em 1.761. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 8% e indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Vamos ao Rio, mas continuando no assunto Covid. Em ritmo mais que 2 vezes acelerado que no início da pandemia, o estado do Rio ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 50 mil mortes por Covid. Da primeira morte na pandemia até o número 10 mil, houve um intervalo de 103 dias. Já entre 40 mil e 50 mil mortes foram 43 dias. A evolução dos óbitos foram mais ou menos essas. De um óbito a 10 mil mortes foram 103 dias. De 10 mil a 20 mil, 114 dias. De 20 mil a 30 mil, 103 dias. Se igualando ao patamar de 1 a 10 mil. De 30 mil a 40 mil foram 71 dias. E agora batendo o recorde de 40 mil a 50 mil, 43 dias. Já indo para Minas Gerais, uma das vítimas da tragédia da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi identificada nesta quinta. A informação foi divulgada pelo governador Romeu Zema do Partido Novo em suas redes sociais. A última identificação de uma vítima de Brumadinho aconteceu há 1 ano e 5 meses. Até então, 11 pessoas estavam desaparecidas. A barragem de Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. Ao todo, 270 pessoas morreram. Continuando notícia bem triste e pesada, o desemprego no Brasil atingiu a taxa recorde de 14,7% no primeiro trimestre de 2021, em meio aos desafios impostos pela piora da pandemia no país, segundo divulgou nesta quinta-feira o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número de desempregados também bateu um novo recorde, chegando a 14,8 milhões de pessoas. O resultado representa uma alta de 6,3% ou de mais de 880 mil pessoas na fila por uma vaga de trabalho no país, na comparação com o quarto trimestre de 2020. Em um ano, 1,956 milhão de pessoas entraram nas estatísticas do desemprego. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em fevereiro, a taxa de desemprego estava em 14,4%, atingindo 14,4 milhões de brasileiros, número recorde até então. O diretor do Instituto Butantan de Mascovas relatou à CPI da Covid nesta quinta-feira pelo menos 3 tentativas de oferta da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, ao governo brasileiro antes de o contrato ter sido firmado em janeiro deste ano. De acordo com Covas, o primeiro contato do Instituto com o Ministério da Saúde se deu em julho de 2020, com novas tentativas até janeiro. Em meio às negociações, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao imunizante e chegou a afirmar que não iria comprar a vacina chinesa, ou mesmo vacina, como a gente já ouviu da boca do presidente. Covas relatou que, após declarações contrárias à vacina, houve prejuízos na busca por voluntários, dificuldade na aquisição de matéria-prima para o imunizante e ataques contra o Instituto oriundos das redes sociais. Segundo ele, se não houvesse o atraso, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação. Em 8 de dezembro, o Reino Unido aplicou a primeira dose do imunizante. A campanha brasileira teve início em 17 de janeiro, com a Coronavac. Continuando no assunto com o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro vai conversar nesta quinta-feira com o ministro da Defesa Braga Neto e o comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira sobre uma eventual punição ao general da ativa Eduardo Pazuello.
Pazuello, ex-ministro da Saúde, participou no último domingo 22 de uma manifestação política ao lado do presidente da República no Rio, o que é proibido pelo regulamento disciplinar do Exército e pelo Estatuto das Forças Armadas. O encontro entre Braga Neto e Paulo Sérgio será durante a viagem que o presidente fez nesta quinta a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Segundo 2 assessores presidenciais disseram ao blog, a punição a Pazuello será defendida por Braga Neto e Paulo Nogueira como medida necessária para manter a ordem e a hierarquia nas Forças Armadas. Integrantes da cúpula da CPI da Covid avaliam como necessário o auxílio da Polícia Federal nas investigações feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a responsabilidade sobre ações e omissões no enfrentamento da pandemia no país. Entretanto, segundo parlamentares ouvindo pelo site G1 e pela emissora TV Globo, delegados resistem a participar das apurações com medo de serem retaliados pelo comando da corporação subordinada ao Ministério da Justiça. Para esses parlamentares, o auxílio de delegados seria útil, entre outras tarefas, para a formulação de questionamentos a testemunhas, elaboração de pedidos de quebra de sigilo e análise de cerca de 100 GB de documentos sigilosos requisitados e já fornecidos à comissão. Abre aspas, nós tentamos e os caras, policiais, não quiseram vir por medo, alguns delegados. O cara que vier para cá vai ser uma coisa muito difícil para ele, disse um senador. Os bairros periféricos de São Paulo tiveram até 3 vezes mais mortes por Covid-19 a cada 10 mil habitantes do que os distritos do centro expandido, segundo um mapeamento feito por pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAO e a USP, a Universidade de São Paulo, divulgado nesta quarta-feira. O estudo mostra ainda que, apesar de terem mais mortes, esses bairros têm uma menor taxa de vacinação contra o coronavírus. O número de pessoas vacinadas com as 2 doses foi maior em regiões mais ricas do município, que têm uma população majoritariamente branca e com maior média etária. O estudo considera que a concentração da vacinação em regiões mais centrais da cidade tem relação com a maior expectativa de vida nessas áreas, já que os idosos mais velhos foram os primeiros a receber a vacina contra a Covid. O mapa da vacinação e de mortes está aqui no vídeo. O ex-ministro Eduardo Pazuello negou ao Exército que tenha incorrido em uma transgressão militar ao participar de um ato com o presidente Jair Bolsonaro no último domingo no Rio. Pazuello, que é general da ativa, recorreu ao artigo 6 do Regimento Disciplinar do Exército para apontar que sua participação no ato se deve à honra pessoal. O trecho diz que a aplicação do regimento do Exército deve considerar, abre aspas, 1. Honra pessoal, sentimento de dignidade própria, como o apreço e respeito de que é objeto ou se torna merecedor militar perante seus superiores, pares e subordinados. Fecha aspas. A ideia é que não se aplica a ele a transgressão número 56 do regimento. Abre aspas, manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária, porque deve-se considerar o apreço em seu superior. O presidente Jair Bolsonaro, comandante-chefe das Forças Armadas, tem por ele. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, será o primeiro gestor estadual a prestar depoimento na CPI da pandemia no Senado. A emissora CNN teve acesso ao calendário das próximas oitavas da comissão. Lima depõe aos senadores daqui a um mês, no dia 29 de junho. Ao todo, a CPI da pandemia convocou 9 governadores e um ex-governador de estados, onde foram instauradas investigações a respeito do uso de recursos federais destinados ao combate à Covid-19. No caso de Wilson Lima, além das investigações, pesava o fato de que o requerimento de abertura da CPI prevê a apuração sobre as causas do colapso no sistema de saúde do Amazonas em janeiro. Além do governador, o secretário de saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, será ouvido. Ele já depõe no dia 15 de junho. O ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, morreu aos 83 anos nesta quinta-feira. A informação já consta nos obituários divulgados pela Prefeitura de Curitiba. Lerner estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie. O sepultamento acontecerá nesta quinta no cemitério israelita Santa Cândida.
Lerner foi 3 vezes prefeito da cidade de Curitiba, onde liderou a evolução urbana que fez da cidade referência nacional e internacional em planejamento urbano, principalmente em transportes, meio ambiente, programas sociais e projetos urbanísticos. Autoridades italianas prenderam 3 pessoas por homicídio culposo na investigação de um acidente de teleférico que deixou 14 mortos no norte da Itália, no último domingo, 23. Os homens admitiram o que aconteceu, afirmou o tenente-coronel Alberto Cicognani Carabinieri, em uma entrevista à Sky TG24, uma emissora afiliada da CNN na manhã desta quarta-feira. De acordo com Cicognani, os suspeitos disseram em seu interrogatório que os freios de emergência do teleférico apresentaram defeito nos dias anteriores do acidente. Eles afirmaram aos investigadores que os freios estavam sendo ativados aleatoriamente, portanto, estavam fazendo o carro parar enquanto transportava os passageiros. Na notícia dos esportes, hoje 2 brasileiros entram em campo, um até está jogando neste momento, que é o Palmeiras, que está ganhando o Universitário do Peru por 4-0 no Allianz Parque. Às 9 horas, daqui mais ou menos umas meia hora, o Flamengo no Maracanã enfrenta o Vélez Sarsfield da Argentina no encerramento da fase de grupos da Libertadores. Bem, essas foram as notícias de hoje. Agradeço a todos os ouvintes, a todos os espectadores. Compartilhem para outras pessoas ficarem bem informadas, sabendo das notícias. Deixem seu like, porque só assim o YouTube começa a recomendar o canal e todos os nossos resumos. E se inscrevam para o canal poder ampliar a sua comunidade. Agradeço mais uma vez a todos, tenham uma boa noite e até amanhã.